Nós temos alguns trabalhos prévios, né, de desenvolvimento, de estabelecimento de metas de redução de mortes no trânsito. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido aí já há mais de uma década, por exemplo, pelo pessoal, né, da União Europeia, que trabalhou com metas de redução de mortes nos, então, 27 países da União Europeia. É um trabalho também que foi desenvolvido por outros pesquisadores, com um grupo menor de países, né? E aí é importante a gente fazer essa associação quando a gente fala em 27 países da União Europeia, por exemplo, na época, muitos deles são equivalentes a estados brasileiros, né? Então, esse trabalho aí parte de uma ideia também de adaptação de uma metodologia europeia para as nossas necessidades, para uma aplicação num território tão grande e tão cheio de diferenças como é o Brasil, assim como a gente tem diferenças, por exemplo, entre os países da União Europeia, né? Esse trabalho também foi de desenvolvimento de metas, também foi desenvolvido na minha tese de doutorado, que inclusive foi orientada aí pelos pesquisadores, né, da Bélgica ali, o Shen, a Hermans, enfim. Então, já é um trabalho bastante antigo de pesquisa nessa área, em que a gente também trabalhou com estabelecimento de metas, porém ali com indicadores já daquela época, né? Se eu não me engano, na época os números mais atuais de mortes no trânsito eram de 2012 ainda, né? E depois fizemos alguns trabalhos mais específicos aí, considerando usuários, né? Então, estabelecimento de metas de redução, por exemplo, para mortes de motociclistas, né? Mas tudo isso só para trazer o background aí de desenvolvimento dessas pesquisas. Quando a gente fala em estabelecimento de metas de redução de mortes no trânsito, todas as metodologias ali envolvem um processo de benchmarking, né? Basicamente associado aí à comparação de indicadores, né, de medidas em diferentes locais. Como que funciona esse processo de benchmarking? Ele parte de um passo inicial de definição dos indicadores a serem medidos, como a gente está falando de morte no trânsito, né? Não tem como a gente fugir dos indicadores finais de morte por habitante, morte por veículo, e nesse caso aqui o número absoluto de mortes. Um segundo passo de identificação de parceiros de comparação, que é justamente o processo de clusterização, né? Separação em grupos por semelhança dessas unidades, para que a gente possa fazer esse exercício do benchmarking entre unidades mais parecidas, né? E justamente para essa clusterização, né, dentro desse processo de clusterização, naquele cluster a gente identifica os principais indicadores de comparação entre essas unidades, né? Eu vou explicar cada um desses passos na sequência. No passo 4, né, a gente examina as diferenças entre os indicadores de comparação, que no caso aí são as taxas de mortes, e por fim consegue estabelecer essa meta de redução da mortalidade no trânsito.